Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Papo Espírita da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje, eu, Miriam dos Anjos, estou aqui com as minhas colegas, Thelma Alves, com a Luciene Batista. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Luciene? Retornando. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Thelma? Hoje nós vamos conversar sobre um texto que se chama A Busca do Melhor, que está no livro Renovando Atitudes, de Hamed, né, que a gente adora Hamed, né, aqui no programa, e esse livro foi psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Para iniciar a nossa conversa de hoje, então, trouxemos um trechinho desse texto de Hamed para esquentar a nossa conversa. Hamed nos diz que nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente, pois nenhuma criatura ousa fazer coisa de propósito a fim de que venha a sofrer ou a se tornar derrotada. Da mesma forma, complementando essa fala de Hamed, Sócrates também nos diz que ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as que fazem, ou o que está a seu alcance, continua a fazê-las, quando conhece a possibilidade de outras melhores. Em síntese, todos nós buscamos o melhor, não é? Ninguém intencionalmente busca sofrer e nem se tornar derrotado, como nos diz Hamed. Como também a gente não desiste de qualquer coisa que nós tomamos o conhecimento de que seja melhor e que nos traga possibilidade de oportunidades melhores, não é? Sendo assim, Thelma e também Luciene, se todos nós, criaturas humanas, né, buscamos o melhor, como é que nós podemos entender que dentro desse universo de pessoas existem tantos diferentes matizes de melhores, né? Então, eu vou pedir para Thelma, que hoje está nos revisitando, né, que ela comece o bate-papo e depois a gente continua junto com Luciene. E aí, Thelma, como é que a gente vai entender isso? É importante colocar novamente, que eu sempre coloco, né, a questão da maturidade de cada um, né? Nós estamos aqui nessa biodiversidade humana também, além da biodiversidade de animais, plantas e tudo, nós estamos também a nossa biodiversidade de humanos que estamos na fase a fase a qual estamos como humanos. E isso Deus proporciona essa diferença. Cada um tem seu contexto de vida, a sua maturidade. Por isso, nós também estamos aqui para aprendermos a crescermos na questão de maturidade, de sermos, de fato, seres humanos, né? Então, isso cada um tem o seu tempo, o seu momento. Então, Deus proporciona essa diversidade para que buscamos, através de nós mesmos e da convivência com o nosso próximo, e buscando esse saber, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Para que me serve eu passar por determinada situação? Porque, geralmente, a gente está no contexto de manada ainda, né? Então, esse despertar é individual. Ele não acontece de uma forma coletiva. Ele afeta o coletivo a partir do momento que as pessoas vão também trabalhando essa questão individual e envolvendo num coletivo mais proporcionando também essa evolução, né, Lu? Vou passar a bola para você. Eu acho que é exatamente isso, Thelma. Você pontuou uma coisa que é muito importante, né? A evolução, ela é um processo que se dá no coletivo obrigatoriamente, mas ela é um processo que acontece de forma individual. A gente evolui individualmente a partir dessa participação no coletivo.
E quando a Miriam coloca para a gente essa questão desses diversos melhores, né? Eu acho que é sempre bom a gente pensar que a gente, não só nessa vida, né? Mas em termos de espíritos eternos e pensando na jornada evolutiva, a gente caminha sem mapa, né? Sem roteiro, sem programa, porque é aquela história, o caminho, ele é feito, ele não existe pronto, porque como esse processo é individual, cada um vai à sua maneira, no seu ritmo, no seu tempo, e vivendo as experiências nas quais vai se envolvendo. Então, como a gente não tem um gabarito pronto, né? Como a gente não tem um manual de evolução que vai dando a gente o passo a passo, a gente nunca sabe qual é o passo seguinte. A gente vive, e assim foi que Deus quis que fosse, que a evolução fosse esse processo de experimentação para que a gente fosse se apropriando das leis divinas, para que a gente fosse se apropriando de quem a gente é, para que a gente fosse se apropriando principalmente dessa dinâmica universal da coletividade, aprender o que é viver no coletivo, porque em termos de evolução, quando a gente fala que a evolução se dá no coletivo, a gente sabe que nós fomos feitos para essa vivência em prol do todo. A gente conhece o nosso lugar, a gente entende a nossa individualidade, mas a gente encontra exatamente a nossa função cooperativa, porque esse é o processo. Os espíritos que atingem a perfeição são aqueles espíritos que estão tão integrados com isso que eles vivem dedicados a esse trabalho constante de colaboração com Deus, de cocriação, de colaboração com o todo e, portanto, de auxílio, né, a todos nós. Então, até chegar lá, a gente precisa ir se apropriando disso, precisa entender como é que isso funciona, e a gente só entende vivendo. E como não tem guia, fatalmente a gente vai fazer uma escolha em algum momento, que é uma escolha que a gente vai descobrir que não era melhor como a gente pensava. Porque, trazendo aqui para a nossa experiência atual, né, para a nossa encarnação, a gente tem mais ou menos uns parâmetros para identificar o melhor e o pior em muitas situações, né? Quando a gente se propõe a seguir a orientação de Jesus, que a gente quer ser cristão, a gente já tem ali um roteiro com várias referências do que são as escolhas melhores, que são aquelas alinhadas, né, sempre com o amor. Mas a nossa vida é feita de infinitas escolhas e não é em toda situação que a gente consegue perceber a escolha amorosa. Às vezes a gente acha que está fazendo uma escolha, que ela está alinhada com o amor, mas a gente não percebe as motivações ocultas que a gente traz, às vezes de culpa, às vezes de medo, e movidos por essas motivações ocultas, a gente acha que está fazendo uma escolha que é melhor, porque está alinhada com o amor, mas ela às vezes está atendendo uma outra questão que a gente não percebe. Então, Miriam, eu acho que além de nós não conhecermos ainda bastante sobre as leis universais, sobre o universo, a gente não conhece também muito de nós mesmos. Agora que a gente começa a conversar a partir, né, dos estudos de Freud, essa coisa vem caminhando, mas ainda temos que avançar muito para entender esse inconsciente com o qual a gente vive e convive, e que a gente sabe, dentro da perspectiva espírita, que é ali o repositório das experiências de todas as encarnações passadas. Então, isso é um conteúdo que nos afeta e, em muitas situações, determina o nosso comportamento sem que a gente se dê conta. Então, eu acho que é a partir daí que a gente vai se deparar com esses tantos melhores que existem, né? E que muitas vezes acabam se mostrando não serem tão melhores assim, né? E essa fala de vocês é interessante, porque a gente vai percebendo, né, pensando aqui, pensando ali no que vocês estão dizendo, que de fato, né, essa construção do melhor,
a gente não tem um roteiro, né, ainda pré-determinado. A gente nasce com propósitos, né, com uma linha mestra de experiência que a gente deve viver, mas o roteiro, de fato, somos nós que vamos cada dia escrevendo. Mas existe uma referência, como você disse, né, Luciene? Nós temos o Evangelho, né? Cristo nos deixou como guia o nosso roteiro, né? E esse roteiro está baseado nessas leis morais. E quando a gente está aqui nesse mundo material encarnado, é muito fácil a gente perceber aonde nós estamos na nossa linha evolutiva, quando a gente faz os nossos melhores com o olhar da questão material, que o melhor, em geral, é o melhor para mim, é o melhor para os meus, não é verdade? E às vezes se exclui um pouco do que seja o melhor pela coletividade, né? E esse inconsciente é importante, porque a gente faz muita coisa no automático. E esse automático, ele tem uma força propulsora por trás dela, que são os valores, que são aquelas verdades que a gente recebeu, ou pela cultura, ou pela nossa família, ou pela religião que praticamos, sem que a gente tenha feito qualquer tipo de análise, né? Poxa, isso cabe nesse momento, né? E a gente vai atropelando a vida dessa forma automática. E quando o Hamed nos chama aqui para a busca do melhor, é esse caminho de balancear, né, o aprendizado nas questões das leis morais que a gente está engatinhando mesmo, concordo contigo, Luciene? Como isso só será possível em outra situação nossa, que nós também, enquanto criaturas humanas aqui na Terra, estamos também começando a caminhar, né? Caminhar não, tentar fazer os primeiros passos ainda muito timidamente, que é o autoconhecimento. Então, se eu não me conheço, como é que eu posso dizer que aplico as leis universais? E, trazendo um pouquinho para o texto de Hamed, ele vai dizendo que nós somos agora o melhor que nós poderíamos ser, ou seja, nós estamos, nesse exato momento, né, nós aqui no Papo Espírita, os que nos assistem, na nossa melhor versão, segundo a nossa interpretação, como vemos a vida, como entendemos a vida, e tem tudo a ver com o nosso nível evolutivo também, né, como o Thelma trouxe. Da mesma forma, a gente recebe conhecimento, instrução. E aí eu acho tão interessante que, às vezes, a gente vê uma certa resistência na questão do estudo, né? As pessoas, às vezes, para que eu preciso estudar, não é? A vida vai me ensinar. Não, a vida vai ensinar conforme a experiência do outro que te ensina. Não é a sua experiência pessoal, né? Então, ele vem nos dizendo o quanto nessa formação dessa interpretação da maneira como eu vejo a vida e, portanto, como é que eu qualifico melhor, né, nessa visão, o quanto que a instrução, que as informações, e especialmente, né, a bagagem que a gente vai trazendo enquanto vivência humana, constrói isso. Como é que vocês duas veem essa questão da utilização da instrução? Como é que a gente vai formando uma melhor visão para as escolhas mais acertadas? Eu acho que agora a Luciene pode começar. Então, eu tenho sempre uma suspeita de que às vezes a gente se ilude um pouco com essa posição de que a instrução e a informação vão nos conferir capacidade. Porque, veja, Miriam e Thelma, veja o que vocês acham desse ponto de vista. Como nossa caminhada, como nosso amadurecimento, ele é calcado na experimentação, na vivência das experiências, eu acho que existe um componente aí que é talvez até anterior à instrução e anterior à informação, que é exatamente aquilo que a gente poderia dizer que é a atenção em relação à nossa vida. Porque você mesmo disse, Miriam, a gente vive muito no automatismo. Eu posso acumular muita informação
e eu posso acumular muita instrução. O espírita tem uma bagagem de informação à disposição dele que é algo assim considerável. No entanto, a gente sabe que isso não torna o espírita melhor do que ninguém. E falando particularmente, né, eu vou dar a minha, falando de mim mesmo, tudo que eu sei não é o que determina certas situações. De novo, em momentos assim mais padrão, mais padronizados, mais comuns, em que o bem e o mal estão bem claros, né, certas condutas, essa informação é a minha referência, ela que eu uso. Mas eu falo nesse dia a dia da nossa vida, nessa nossa colocação daquilo que nós somos na convivência com os outros, nem sempre, ou quase nunca, eu tenho a clareza, né, na situação de usar essa instrução e usar essa informação e fazer a escolha certa. Porque, às vezes, eu nem estou prestando atenção no meu comportamento. Eu não estou prestando atenção na minha reação. Eu não estou atenta à reação do outro. Eu não estou atenta aos impactos das minhas escolhas aqui nesse meu mundinho. A gente vive muito com a atenção no futuro e no passado, né? O que se diz que a gente vive pouco no presente. Então, a informação, a instrução, elas não vão nos ajudar se nós não tivermos essa disposição de viver o presente. Aí sim, ok. Saber que a gente precisa estar atento ao presente, viver o presente, muitas vezes é algo que a gente apreende como uma informação que chega até nós. Então, de novo, a informação, a instrução, eu acho que podem colaborar, podem sim, podem enriquecer, mas eu acredito que existe essa necessidade que é de nós termos essa atenção, essa conexão com a vida, para que, então, essas informações valham alguma coisa e a gente possa usar. O que você acha, Thelma? Exatamente o que a Lu estava falando, eu estava lembrando assim, porque o que vale a gente buscar esse conhecimento se a gente não tem essa maturidade, essa sabedoria para aplicá-lo? Não vale de nada. Ao contrário, se você adquirir esses conhecimentos, se aprender, somar com egoísmo e orgulho, vai ser uma destruição para você e para as pessoas que estão em sua volta. Olha só como é que a gente pode gerar um complicador na nossa vida e adquirir compromissos tais que a gente não vai ter ideia do quanto isso vai se agravar no nosso contexto de vida, né? Isso aqui, buscando esses conhecimentos. Então, até o cuidado de absorver o conhecimento é necessário através da maturidade, que vai gerar, de fato, a sabedoria. Eu acho que essa importância de nos... assim, esse autoconhecimento, buscar, né? E aí eu vejo assim, a nossa referência maior, quem é? Jesus. Jesus. Ele falou, faça o que eu faço. Não faça o que eu digo, não faça o que eu estou escrevendo, porque ele não escrevia, foram os apóstolos, as pessoas as quais estudaram Jesus, mas ele falava assim, faça o que eu faço. É diferente, é totalmente em cima do que Jesus nos colocou. E aí isso é que vai levando o nosso processo de autoconhecimento, e assim a gente vai trabalhar as duas coisas que são tão importantes, que é o conhecimento e a sabedoria, somado com a nossa maturidade. Não, e se a gente for pensar também, só mais complementando um pouquinho ainda nessa linha que a gente está, o conhecimento ele tem níveis, ele tem graus, ele tem visões, né? Assim, onde que está a verdade? Existe uma verdade absoluta? Se essa verdade absoluta existir,
até a gente chegar lá, por quantas verdades nós vamos ter que passar, né? Quantas verdades nós vamos defender e como é que a gente vai discernir? A gente vai discernir exatamente assim, escolhendo e observando a consequência, né? Então, eu acho que é esse entendimento de que a experiência é que é o importante momento do aprendizado e do crescimento, todo o resto vem como auxiliar, né? E aí a Thelma falou de Jesus, e quando Jesus diz assim, olha, se for para deixar um mandamento só, então que vocês se amem, façam tudo com amor uns pelos outros. E quando ele diz isso, né, vamos nos amar, puxa vida, aí ele complicou, exatamente porque o amor é o final de um processo longo de desenvolvimento dessa capacidade de você se descolar da sua individualidade para poder olhar para a individualidade do outro. Então, o amor é o final desse processo. Você vai passar por estágios, né? E mais ainda, a gente não desenvolve a nossa capacidade de amar de forma uniforme. Ou seja, eu não amo do mesmo jeito todas as situações e todo mundo. Eu avanço em certos terrenos, em certas relações, eu vou avançando no amor, em outras eu não consigo avançar. Então, assim, é tudo muito complexo. E por isso que a gente diz, né? Não tem a fórmula, não tem o manual. Então, eu acho que é sempre bom, sabe, Miriam, a gente considerar isso, principalmente porque, como nós temos muito acesso à informação na doutrina espírita, e porque existe muito esse estímulo ao estudo como uma coisa muito importante dentro do espiritismo, a gente não tem essa prerrogativa de ter alguém à frente interpretando os textos, dizendo como pensar, o que é que está ali. Isso é uma prerrogativa de todo mundo, nós temos grupos de estudo, as nossas palestras públicas são de diversos, vamos falar, em cada casa espírita, né, são sempre vários palestrantes para trazer uma visão bem multifacetada, bem diferenciada. Então, dentro desse ambiente em que se estimula tanto que o indivíduo estude por si só, que ele se dedique a estudar, é importante que a gente traga esse contraponto, para que justamente a gente não caia nessa ilusão de achar, porque eu estou sabendo tanto, eu estou conhecendo tanto, eu estou tão informado, e que isso vai, simplesmente isso vai me levar a fazer escolhas, as escolhas melhores, as escolhas acertadas, as escolhas que eu acho que eu estou fazendo, né? Porque a gente acha que está fazendo. E Hamed traz aqui, né, numa parte desse texto, ele fala mesmo que a gente deve estar bem atento pela diferença que há entre instrução, que é essa nossa, encher-nos, né, de informações, que fica na nossa parte intelectual, então, muitos acessos às informações necessárias, né, então, fica só no intelectual, né, mas ele diz que há há um saber, né, que ele fala, que é muito diferente disso, e que é no saber que nós vamos diferenciando, é o que vocês trouxeram, né, que ele coloca que o saber é toda essa instrução, essa informação que eu trouxe, analisar, aprender, mas sair da questão exclusivamente intelectual para uma questão de assimilar esse conhecimento na nossa prática, porque a gente trabalha muito na dualidade, né? Então, para a gente formar referências, né, a gente tem sempre os dois contrapontos. Então, se eu tenho uma informação de determinada atitude, me traz um melhor resultado em determinada situação, eu posso aplicar, e muitas vezes eu vou descobrir que aplicando aquela orientação naquela situação, desde que baseada no amor, né, eu vou ter resultados melhores, não só para mim, como para os outros. E também me lembrei aqui, quando vocês estavam falando, que
nem não necessariamente a gente precisa experienciar determinadas situações. A convivência ou o compartilhamento de experiências do outro, né, em determinadas situações, também nos trazem informações que a gente também pode depois assimilar, né, e tornar o nosso saber, né, também. Porque, graças a Deus, a gente não precisa, para saber das coisas, viver todas as situações, não é? A Senão seria... convivência já é uma experiência, então quem sabe aproveitar a experiência da convivência não precisa muitas vezes viver determinadas situações, porque pela vivência do outro, você é capaz de fazer de discernir ali e pegar para você e falar, bom, estou vendo aquilo ali, eu já entendi que aquele caminho não foi bom para fulano, acredito que não vai ser bom para mim. E é isso que a gente ganha estando atento, né? Porque se você está de olho, aí é aquele olhar para o outro. Se você está ali no olhar só para você mesmo, você perde a oportunidade de aprender a partir das experiências de felicidade ou de infelicidade do outro, né? Então, e você Sim. economiza muito sofrimento se você puder aproveitar essa experiência da convivência dessa forma, né? Eu queria até colocar, porque essa questão é tão interessante que você monta a sua receita. Você vai montar, de fato, a sua receita. E você vai botar o medicamento necessário de acordo com a sua questão emocional, psicológica, de saúde, porque é um processo evolutivo de maturidade, de crescimento, a qual nós temos que aprender a conviver, né? Agora, só para deixar a coisa um pouco mais difícil, né? Complicar um pouquinho a vida, porque ela é difícil, a gente também tem que lembrar, né, Miriam, que nem sempre aquilo que é melhor para o outro é melhor para mim, porque eu sou uma pessoa diferente, eu vou reagir diferente. Perfeito. Então, a gente pode aprender com a experiência do outro, mas nem aí a gente tem a garantia do sucesso, né? Então... E você trouxe uma outra palavrinha também que a gente tem que exercitar muito. Respeito, né? Respeito pelo outro, né? Porque se cada um vê a experiência de uma forma, é o que você falou, né, Luciene? Nem o melhor para o outro não significa ser o melhor para mim, mas eu, enquanto convivendo com essa pessoa, tenho que respeitar que aquele é o melhor para ele, né? E como é difícil esse trajeto, né? A grande maioria das vezes a gente quer que tudo seja igual à nossa caixinha, né? Que pensem igual, que ajam igual, né? Se você pensar, por exemplo, nos relacionamentos, né, na convivência familiar, por exemplo, você convive com pessoas e observa que um casal de amigos cria os filhos de uma determinada maneira e você vai vendo que aquilo ali vai atingindo resultados que você julga que são bons e tal. Aí você vai importar um modelo aqui para a sua vida e você vai fazer exatamente como eles fazem. Mas aí entram todos os componentes diferenciais. Primeiro que é você, né? Uma coisa é eu estar agindo movido pela minha intuição, sendo que eu sou. Outra coisa é trazer, porque às vezes aquele casal está ali numa linha baseada naquilo que eles são. Então, quem está à volta está percebendo que aquilo que está sendo dito, cobrado, é vivenciado em outras situações. Quando eu importo um modelo, às vezes eu estou importando um modelo que vira um modelo teórico, porque a minha vida não é exatamente aquilo que eu tô querendo trazer para cá. E, além disso, será que os meus filhos são iguais aos filhos desses amigos, né, de onde eu estou importando o modelo? Porque aquilo que eu trago, às vezes, pode provocar algo que eu não imagino e aquilo se torna um problema grande. Então, assim, é muito delicado. Tudo isso que a gente está falando, né, traz a gente para esse lugar. E aí eu volto a dizer, não tem como, a vida é experimentação. Você vai lá, tenta. Mas você tem que estar aberto para o fracasso, né? Eu acho que essa é a grande sacada da vida, e eu acho que a possibilidade da felicidade e do amadurecimento está muito conectada a esse espaço que a gente dá para os nossos erros, o espaço que a gente dá para a nossa imperfeição.
e que costuma ser um espaço muito pequeno. E eu falo por mim, eu acho que isso é claro, é transparente, mas, gente, quantas vezes eu me pego me martirizando, mas para que eu fui falar aquilo? Para que eu fui fazer aquilo? Eu mesma não dou esse espaço que eu digo que é tão bom dar. Então, eu estou exatamente nesse aprendizado, porque a gente tem que dar essa abertura, porque nada garante que a gente vai acertar de primeira, né? Interessante é que existe um processo de atualização, né? Um processo de cópia, né? Nessa experimentação, a gente vai atualizando essas nossas experiências, né? E, Thelma, quanto ao processo de atualização, quais dicas que você nos dá, Thelma? Sempre estar atento, né? A nossa vida, esse autoconhecimento, a saber que vai errar, que vai acertar. E eu vejo muito assim, esse trabalho de que autoconhecimento não é fácil, porque é mais fácil a gente ficar na ignorância, né? Na manada, né? Porque a gente vai seguindo e sofre menos. Eu até sempre coloquei que crescer dói mesmo, porque a gente tem que sempre estar buscando o nosso melhor, refazer e admitir, né, através que está errado, que não é assim, né, porque são os dois males que eu já coloquei aqui, que é o egoísmo, né, e o orgulho. Então, esses dois males estão latentes em nós, que vive conflitando em nós. Eu acho que é a receita da gente trabalhar isso. É a humildade que nós temos que reconhecer que somos impotentes perante a nós mesmos, perante Deus, perante o próximo, que para isso a gente tem que se ressignificar a nossa vida. Mas isso a gente não vai ficar sem essas referências. São referências, são quem? São amigos, são familiares, é o filho, às vezes é o avô, às vezes se não tiver ninguém, é Jesus, sabe? Má Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, sabe? Olha, Divaldo Franco, Haroldo Dutra. Então, assim, a gente tem N referências para a gente trabalhar a nossa vida. Deus não deixou na Igreja Católica os santos, né? Então, assim, a gente não ficou sem referência. Igreja evangélica tem pastores. Então, nada. Para quem não segue nenhuma religião, tem filósofos que têm algumas referências interessantes e importantes. Então, o primeiro caminho que a gente vai se trabalhando, né, nesse processo de vivência mesmo, né, que é para que a gente possa seguir um caminho melhor, como diz Hamed. Thelma, essa nossa imperfeição, como diz a Lu também, a Luciene, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente erra, né? E procurar não nos martirizar, que esse é o nosso primeiro passo, né? A gente martiriza, se culpa, não devia, mas no final, esses erros, né? E essas inconsistências nossas por causa da imperfeição são nossos mestres nos ensinando, se a gente tiver a atenção, como disse Luciene. É isso mesmo que você quis dizer a esse respeito, né, Luciene? Eu acho que sim. Sabe, Miriam, a gente tem essa dificuldade. Eu acho que a gente precisa de muita coragem para encarar essa imperfeição, porque é muito duro lidar com as consequências de escolhas erradas que a gente faz, né? E a gente sempre faz dando o melhor que a gente tem. Eu acredito nisso, né? Assim, a gente dá o que tem, dá o que pode. O melhor é o que a gente pode fazer. Se a gente pudesse fazer diferente, faria diferente, mas a gente faz o que pode fazer, dentro da nossa imperfeição, dentro das nossas imensas limitações, dentro de todas essas emoções, dessas experiências pregressas, de tudo que a gente carrega, a gente faz o que a gente pode. Agora, esse processo, né, de experienciar a vida e de se apropriar
dessa lei de amor, é um processo difícil, não é fácil, porque justamente é muito duro você lidar com essas consequências quando você faz as escolhas fora dessa linha de amor, né? E a dor, né? É duro porque é doído, é dolorido, dói na gente de diversas maneiras. Mas a gente sabe que essa dor ela é muito intensificada pela nossa intolerância com o erro. A nossa intolerância ao fracasso, a gente não admite fracassar, a gente não admite errar. Então, isso dificulta ainda mais essa experiência de lidar com as consequências. Então, eu acho que é muito importante que a gente reflita sobre isso e esteja sempre atento a quando a gente está nesse processo de intolerância, porque isso é tão complicado, Thelma e Miriam, que a psicologia fala muito disso, né? Diante desse sofrimento tão grande, a gente faz o que? A gente nega, a gente se ausenta e a gente nem percebe. E aí nem olha que errou, não assume que errou, não vê que errou, e atrasa demais esse processo de amadurecimento, né? E nessa questão da gente olhar, né, desse olhar, por que a gente está tão rigoroso conosco mesmo, né, que a gente também nem percebe esse nível de rigor que a gente tem, né, a gente simplesmente não quer sofrer, né? Então, às vezes a gente vive uma cultura de eu não quero sofrer, eu não vou fazer nada, sofrer eu nego, né, ignoro, eu quero prazeres, né? Eu quero as coisas de bem-estar. E uma coisa interessante, voltando também para o texto de Hamed, é que ele fala que nessa nossa busca de tentar fazer o melhor, todos nós tentamos fazer o melhor, né, dentro da nossa interpretação. Mas nesse fazer o melhor, existe uma coisa chamada intenção. Eu só percebo qual é a intenção desse meu melhor se eu tenho atenção, se eu estou observando, né? Porque senão vai passando batido. Eu achei tão interessante isso, porque às vezes a gente pode ser levado a um pensamento de que se eu estou tentando fazer o meu melhor, né, eu terei sempre a condescendência divina, né? Então, os espíritos amigos, né, vão estar sempre dando para mim um aval. Afinal de contas, a Miriam está fazendo o melhor, né? E ele vai chamar a atenção que não é bem assim. Há situações e situações. Então, às vezes, o meu melhor esbarra no egoísmo, no orgulho, que leva ao prejuízo de outrem, né? Então, esse meu melhor, entre aspas, na verdade, eu terei que reparar mais tarde com essas consequências dessa intenção oculta que eu venho dizendo que seria o meu melhor, que muitas vezes a gente vê isso, né? As pessoas atropelando as outras em benefício do olhar de uma situação que seja melhor para ela, então muito pautada no egoísmo, que lhe traga às vezes poder, status, muito pautado no orgulho, mas acha que como é o melhor, né, esquecendo, ignorando essa intenção oculta que é egoísmo, que é orgulho, que está recebendo o aval, né? Eu achei interessante, eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção quando Hamed nos chama sobre a questão da intenção e da condescendência espiritual. Queria ouvir vocês também um pouquinho, porque vai que vocês tiveram uma interpretação ainda melhor, né, gente? Cada um tem uma interpretação que enriquece o outro, né? Sem dúvida. E eu acho que o segredo talvez esteja exatamente aí, né? Descobrir a intenção, que são as razões reais para a gente fazer as coisas. E as razões reais, elas carregam aquilo que a gente de verdade é. E porque a gente não percebe as razões reais, a gente repete as experiências e fica muitas vidas para poder superar uma questão, porque a gente não percebe, né? Então, e nessa vida mesmo,
Quantas vezes a gente recebe, muda a circunstância, mudam as pessoas, mas em essência a gente está vivendo a mesma situação e não se dá conta e age do mesmo jeito sempre, sem conseguir aprender com as consequências, com os resultados, porque a gente não percebe por que a gente está fazendo aquilo, qual é a razão real. E olha, tem uma coisa muito difícil, que é essa nossa capacidade racional, né? Aí é outra razão, né? A nossa razão, essa que funciona, ela é extremamente obediente e servil a gente. Então, você faz uma coisa e já está dizendo para a sua razão, olha, descobre uma maneira nobre de justificar isso que eu estou fazendo, hein? Você arranja uma maneira nobre de justificar. E ela arranja. Então, a gente sempre tem uma razão que nobremente justifica o que a gente está fazendo e disfarça aquela razão que é a razão real, que vem daquilo que a gente é. Então, que é o que você está falando, que a Hamed traz, que é a intenção. E é por isso que os espíritos falam que em tudo na nossa vida, a intenção é que vai determinar o grau de responsabilidade, né? A intenção é que vai determinar o peso da sua responsabilidade naquilo que você está fazendo. E aí vem esse problema da gente, muitas vezes, se guiar por esse inconsciente. Porque não adianta, é inconsciente, mas é nosso, né? Então a gente vai... Não dá para transferir a responsabilidade. Então, eu acho que a intenção é sim, ela é determinante, né, meninas? Ela é determinante. Eu até vou trazer, assim, acho que 2 ou 3 exemplos sobre essa questão, principalmente no nosso campo da doutrina, que aí a pessoa assim, é espírita e vai fazer caridade, né? Ela, eu estou vindo aqui, né? Para poder ganhar uns pontinhos, para ficar num lugar, no plano espiritual melhor, né? Olha só a intenção dentro da doutrina. Ou então convive com algum parente, algum familiar, olha, vou vencer meu karma, né? Fala karma com essa pessoa para na outra encarnação nem olhar para ela. Suportar para me livrar. Para me livrar, então, né? Ou então chega para um outro parente e fala assim, tudo bem, você está agindo assim, mas na outra encarnação você vai passar por isso e aquilo e aquilo. Então, você vê que até dentro da nossa doutrina, da nossa, né? Com todo o conhecimento que a gente vem, dentro das nossas obras e tudo, a intenção está em nós. Não adianta, né? O primeiro passo não adianta, é em nós. É verdade, gente, esse papo está tão interessante, mas infelizmente nós temos tempo, né? E o nosso tempo está assim no limite do limite, né? Então nós vamos encerrando o programa, agradecendo a Luciene, agradecendo a Thelma. E antes de encerrar, uma citação, lembrando a citação de Pedro, né? Que ele disse que a cada um a gente recebe segundo as nossas obras. E um comentário de esclarecimento sobre essas obras que Hamed traz no finalzinho desse texto, que eu acho interessante, é que ele vai dizendo que essas obras a que se refere Pedro são as nossas construções íntimas, aquelas que já conquistamos ou conseguimos atingir em todos os sentidos da nossa vida. Então, para encerrar, vamos deixar umas perguntinhas de reflexão para aqueles que nos ouvem, para nós mesmos, né? Em quais aspectos pessoais eu já percebo sendo melhor? E o quanto o meu atual melhor também se aplica aos aspectos espirituais da minha vida? Muito a se pensar, né? Então, esse pensar pode nos levar ao nosso próximo programa, que no Papo Espírita vai ao ar todas as quintas-feiras, às 19 horas. E nós solicitamos a vocês, gente, dá um like, não esqueça, compartilhe, comente, que isso vai nos ajudando a construir um programa ainda melhor, né? Um programa que atenda as expectativas, né? O desejo de vocês que nos assistem. Então, todas as quintas, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube, nós seguimos aqui trazendo papos, temas do nosso cotidiano
esperando, né, que nossa conversa, que acima de tudo é para nós mesmas, possa ajudar vocês que nos assistem nessa longa caminhada nossa de um dia sermos um pouco melhores e mais perfeitos. Agradecemos a todos. Até a próxima quinta.